A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Eu estou passando aqui, irmão, só para trazer aqui uma meditação de uma palavra que eu acho que é uma palavra muito séria e muito importante para nós compreendermos. Essa palavra está registrada em Mateus, capítulo 5, no versículo 42, quando diz assim: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Nós vivemos, irmãos, num tempo onde infelizmente tem surgido no meio da igreja muitos aproveitadores, pessoas que se aproveitam da idoneidade dos irmãos, pessoas que se aproveitam do caráter dos irmãos, da boa vontade dos irmãos, e muitas vezes se aproveitam exatamente para se beneficiar, para explorar as pessoas, e isso acaba nos deixando preocupados. E essas pessoas fazem isso, irmãos, usando textos bíblicos, baseando-se em textos bíblicos. E um dos textos que tem sido muito usado nos dias atuais para explorar as pessoas tem sido esse texto. Algumas pessoas dizem: olha, a Bíblia diz que você tem que dar a quem te pedir. E eu tenho visto muitos irmãos confusos quanto a esse texto, porque de fato o texto está dizendo isso. Pessoas que vão no seu carro e param no semáforo, e ali ao parar no semáforo tem alguém ali pedindo uma moeda, pedindo alguma coisa para usar de droga, para consumir droga, e aí o irmão fica: poxa vida, a Bíblia diz que eu tenho que dar quem me pedir, não devo virar as costas quem quiser que me pedir emprestado, então eu tenho que sair por aí dando a todo mundo que me pedir alguma coisa, eu tenho que dar, eu tenho que sair dando. Então, querido, nós precisamos entender esse texto para que nós possamos, como eu posso dizer, nós precisamos entender esse texto para que nós possamos colocá-lo em prática da forma correta. Um dia, uma irmã chegou para mim preocupada, dizendo: pastor, eu sou uma pessoa generosa, ganhava bem e gostava de ajudar as pessoas emprestando, não era com juro nem nada, mas ela emprestava as pessoas que vinham pedir. E ela disse: pastor, e a Bíblia diz que eu tenho que dar a quem me pedir, eu tenho que emprestar a quem me pedir emprestado, não posso negar. E aí as pessoas me pedem, pastor, e tem gente que não paga, enfim. E aí aquela pessoa estava preocupada. E eu falei para ela: irmão, mas tem que olhar para as escrituras da forma correta, você está interpretando o texto equivocadamente. Então vamos entender esse texto. Primeiro vamos entender, esse texto está em Mateus capítulo 5, no verso 42. Esse contexto, quando Jesus ministrou essa palavra, que estava em vigor, era a antiga aliança. Jesus está falando para judeus que tinham a aliança que Moisés havia dado. Claro que dentro da aliança que Moisés havia dado, havia os preceitos rituais e havia os preceitos morais, certo? Os preceitos de relacionamento social. E aqui, quando Jesus está ministrando isso, dentro desse contexto geográfico, histórico, político, religioso, tudo envolve aqui o Antigo Testamento. Jesus estava falando para os judeus algo que Moisés havia dito em Deuteronômio capítulo 15, a partir do verso 7. Claro que alguns versículos antes, na verdade o capítulo 15 inteiro, mas para sermos objetivo, nós vamos ler apenas do verso 7 para você entender o que Jesus estava dizendo ali. Deus disse por meio de Moisés: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerá o teu coração, nem fechará a tua mão ao teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirá toda a tua mão e livremente lhe emprestará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe dará, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em todas as obras das tuas mãos, em tudo que puser as tuas mãos, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirá a tua mão para que o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre da tua terra. Então preste muita atenção, querido. Jesus estava falando sobre isso, quando no meio dos teus irmãos, o povo estava se estabelecendo na terra,
E Deus tem, quando no meio dos teus irmãos israelitas, independente da tribo que ele for, da cidade que ele for, se houver algum irmão teu, israelitas, pobre, passando necessidade, e ele te pedir emprestado, dê, sirva-o com seus bens. Não deixe o seu irmão voltar de mãos vazias. Observe, querido, que e Deus orienta que ele tem que dar, ordena que ele tem que dar, e dá sem murmurar, dá sem lastimar, dá sem lamentar, mas dá com alegria, e Deus diz que vai recompensá-lo por isso. Deus diz que vai abençoá-lo por isso. Vai sim, Deus se agrada disso, e diz que dê tudo para ele, que tudo que seja necessário para suprir a sua necessidade. Olha só como a nossa mente começa a abrir. Observe, então quando Jesus diz, dá a quem te pedir, ele está se referindo a essa lei, a essa ordenança de Deus do Antigo Testamento, da lei moral, da lei de Moisés, do capítulo 15 de Deuteronômio. Ou seja, então ele se referia ao seu compatriota, ao seu irmão, o compatriota, irmão que fazia parte da mesma religião, do judaísmo, né? Fazia parte da religião judaica, do judaísmo. Todo judeu fazia parte da religião judaica, do judaísmo. Então, ele está dizendo, o teu irmão, o teu compatriota, o irmão que faz parte da tua religião, do judaísmo, o teu conterrâneo, não importa a cidade que ele mora, ele é israelita, ele é judaizante, ele pratica o judaísmo, a sua mesma religião, é seu irmão, tanto de nacionalidade como da questão doutrinária, da questão religiosa. Então, quando esse seu irmão pobre tiver de fato necessitado, ele te pedir alguma coisa, dê, não pense malignamente, dê ao seu irmão. Então, querido, olha só como é que esse texto precisa ser interpretado. Então, logo Jesus não está mandando dar a todo mundo, não está mandando dar a todas as pessoas, não está mandando dar a todas as pessoas que vierem pedir, a todas as pessoas que vierem pedir. Então, ele está dizendo algumas coisas. Primeiro, a pessoa, o judeu, da mesma religião, da mesma nacionalidade, e consequentemente da mesma religião, tá? E ao irmão pobre, necessitado, que estava pedindo porque havia uma necessidade. Agora, olha, interpreta aí, olha para o contexto, interpreta, aplica isso aí. Quer dizer, pessoas que vêm te pedir sem estar precisando, pessoas que vêm te pedir simplesmente porque querem te explorar, pessoas que vêm te pedir simplesmente porque são aproveitadores, sugadores, exploradores, que se aproveitam da boa índole, da boa conduta, do seu coração grande de ajudar, e eles acabam te explorando por isso. Não são esses que Deus está mandando ajudar, não são a esses que Deus está mandando dar. Ele está mandando dar ao irmão pobre, que realmente precisa, que realmente necessita, que está passando necessidade. Aí ele diz, nós temos que dar. Agora, quando olhamos para a nova aliança, para o Novo Testamento, o que Paulo disse sobre esse assunto? Lá em Gálatas, capítulo 6, no verso 9 e 10, ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem, mas a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Olha só o que Paulo está dizendo, tá? É o mesmo assunto que Jesus tratou ali com os judeus. Agora Paulo está tratando com a igreja dos gentios, a igreja da região da Galácia, as igrejas da região da Galácia. E Paulo está dizendo, faça o bem a todo mundo. Sim, ajude todo mundo, faça o bem a todo mundo, mas principalmente os domésticos da fé, ou seja, principalmente os irmãos da sua igreja, principalmente os irmãos da sua congregação, que fazem parte com você da congregação que você participa. A esses irmãos, principalmente, vocês devem fazer o bem a eles. Aqui Paulo já não diz dar a quem te pede, no contexto ali do Novo Testamento, para os gentios que somos nós, a igreja dos gentios, ele já não diz dá a todo mundo, dá a quem te pede, a quem te pedir sai dando por aí. Não, está dizendo ajudem a todos, sirvam a todos, façam o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Então nós aprendemos o quê? Que de fato nós temos que emprestar, que dar a quem nos pedir, sim, mas os irmãos pobres, os irmãos necessitados, que realmente estão precisando,
que não estão usando de malícia, se aproveitando para nos explorar, e principalmente aqueles que fazem parte da mesma congregação nossa. Então logo eu entendo que eu não tenho que me constranger biblicamente em sair por aí, todo mundo que na rua, todo mundo que me pede eu tenho que dar para cumprir a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus não está dizendo isso, tá? Outra coisa também interessante, a essas pessoas exploradoras, querido, a palavra de Deus está me mandando ajudar os irmãos, emprestar ao irmão, né? Dar ao irmão que me pedir, emprestar ao irmão. E claro, se o irmão for de Deus, se o irmão for mulher de Deus, for homem de Deus, ele não vai ficar pedindo frequentemente, ele não vai ficar pedindo por pedir, ele não vai ficar explorando. Você vai perceber isso. Pessoa de Deus não explora ninguém, pessoa de Deus não sai por aí sugando ninguém, não sai por aí pedindo tudo a todo mundo, não. Pessoa de Deus, irmão, realmente só pede mesmo quando está necessitado. Pessoa de Deus realmente só pede quando está precisando. Esses são os domésticos da fé, irmãos pobres, irmãos necessitados, irmãos que passam privações e que precisam da nossa ajuda, que nós temos que ajudar sim, mas fazer isso com muita cautela, com cuidado, sabedoria e com discernimento, porque surgem muitos aproveitadores no meio da igreja, muitos sugadores, usurpadores. Por exemplo, um ministério como o nosso, que serve a todo mundo de graça, que faz merenda, almoço, janta de graça nas festas de confraternização, que não vende, que tem um bazar para distribuir roupa, calçado e utensílios gratuitamente, uma igreja que serve os irmãos com a Kombi que tem, serve os irmãos estão sempre dispostos a ajudar uns aos outros, mas nós temos aprendido a ter discernimento, a realmente fazer pelas pessoas que realmente são domésticos da fé, que realmente são cristãos, que realmente são convertidos, que fazem parte conosco da mesma congregação, que vive a mesma fé que nós vivemos, sim, e que são pessoas que realmente a gente conhece a índole, o caráter, a conduta e sabe que realmente estão precisando. Mas aos exploradores não. Paulo disse assim, quanto aos exploradores: não que nós não possamos ajudar outras pessoas, podemos sim, pessoas de outras igrejas podemos, pessoas pobres, sei lá, catadores de lixo, alguma coisa assim, podemos sim ajudar essas pessoas. Contudo, não é uma obrigação, não é uma lei, não é uma doutrina, uma lei que se tem que ser cumprida à risca. Se eu não der, eu estou desagradando a Deus. Não. Ele está falando que nós temos que fazer o bem a todos sim, mas principalmente os domésticos da fé. Ou seja, se eu estou aqui com ajuda para dar para alguém, e de repente tem uma pessoa lá do mundo, lá de fora, que está precisando dessa ajuda, mas tem um irmão da fé, um doméstico da fé que precisa, a prioridade é ajudar o irmão da fé, a prioridade é ajudar o doméstico da fé. Tanto é que quando surge alguém dizendo: olha, pastor, tem fulano que está precisando disso, daquilo, eu digo: olha, irmão, ele tem que esperar, porque a prioridade são os irmãos da igreja, a prioridade são os irmãos da fé, os domésticos da fé. A gente sempre fala isso. E outra coisa interessante quanto a esses exploradores que surgem na igreja, que estão ali, que você começa a perceber que eles só querem mesmo usufruir do que a igreja tem, do como a igreja serve. Olha só, 2 Tessalonicenses, aliás, capítulo 3, verso 13 em diante, diz assim: e vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Aí no verso 14: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não os tenhais como inimigo. Irmão, perdão, irmão, eu pulei aqui o versículo, pulei o 11 e o 12. Perdão, vamos voltar aqui. Perdão, estamos ao vivo. 2 Tessalonicenses 3:11, primeiro verso 11: porquanto ouvimos que alguns entre vós, aí no meio da igreja, estão andando desordenadamente, não trabalhando, antes vivendo em vão, vivendo na preguiça, vivendo no comodismo, na malandragem. Não querem mais trabalhar, abandonaram o trabalho para poder ser sustentado pelo ministério cotidiano. Todo mundo sabe que a igreja primitiva tinha um ministério cotidiano, onde eles davam comida aos pobres necessitados, órfãos, viúvos, e os irmãos pobres e ali desempregados ali. Aí algumas pessoas disseram o seguinte: não, então vamos deixar de trabalhar também. Olha só, comida de graça aí de graça, tudo de graça, vamos lá, vamos deixar de trabalhar e vamos se aproveitar da igreja. Tá aí comida sobrando, os irmãos vendem o que tem, traz para a igreja, o líder da igreja pega, reparte de acordo com a necessidade de cada um. Não é para ser mais trabalhar, vamos parar de trabalhar. E Paulo disse: está errado. Parar de trabalhar, os irmãos parar de trabalhar para poder ficar ociosos, sem fazer nada, vivendo as custas da igreja. Está errado isso, querido. Está errado. Paulo não está se referindo aos apóstolos, aos pastores, aos líderes que trabalhavam na igreja. Paulo vem falando até antes, que ele mesmo abriu mão do direito que ele tinha como apóstolo, porque os outros apóstolos recebiam o sustento da igreja, porque trabalhavam, não viviam ociosos, mas viviam trabalhando de fato na obra, entregues à obra. E Paulo disse que abriu mão exatamente por um dos motivos, para dar exemplo a esses aí aproveitadores. E aí Paulo vai dizer o seguinte:
que tem gente na igreja que está querendo se aproveitar da igreja, se beneficiar da igreja, explorar a igreja, sugar os irmãos da igreja. E Paulo disse o seguinte, ó, esses tais, porém mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhem com sossego e comam o seu próprio pão. Ou seja, Paulo está dizendo, crente malandro, crentezinho explorador, Paulo está dizendo, vá trabalhar com a sua própria mão, vá trabalhar, comer o seu pão com sossego e mais, até para você ter com quem repartir com o necessitado, ao invés de estar explorando a igreja, ao invés de estar explorando os irmãos, vivendo aí à toa, sem fazer nada, tendo a oportunidade de trabalhar, ter um emprego, ter a profissão, ter a oportunidade de trabalhar e deixou o emprego para se beneficiar dos recursos que entram na igreja, que devem ser destinados a pessoas que realmente precisam, e outros deixando de trabalhar simplesmente para usufruir disso. E Paulo disse, não, está errado, vão trabalhar. E Paulo disse, irmãos, que eles estão fazendo coisas vãs, e Paulo disse mais, que aquele que não quiser trabalhar, também não deve ser digno de comer. Se não quer trabalhar, também não deve ser digno de comer. Diz no verso 10, ó, porque quando ainda estavam convosco, vos mandamos isso, quem não quiser trabalhar, também não coma. O que é isso? Uma hora Paulo parece ser tão bonzinho, né? Irmãos, reparte com o que tem, ajuda os irmãos, tal, principalmente os domésticos da fé, ajuda todo mundo, mas os domésticos da fé. Aí agora Paulo parece ser tão duro. Nós já dissemos para você que quem não quiser trabalhar também não coma. Por que Paulo está sendo duro, irmão? Porque Paulo não era hipócrita, porque Paulo não era um crentezinho bonzinho. Paulo era justo, Paulo era correto. Paulo dizia que os recursos da igreja são realmente para ajudar as pessoas que realmente precisam realmente, e não eu não vou usar o termo vagabundo porque fica muito pesado, né? Mas não pessoas desocupadas, pessoas aproveitadores que estão ali simplesmente para se aproveitar da boa vontade dos irmãos, para se beneficiar com os recursos da igreja, sim, para estar ali, estão ali, não são convertidos, não são salvos, não são selados com o Espírito Santo, não mostram isso com as suas obras, não mostram isso com o seu caráter, com a sua conduta, mas estão ali para se beneficiar da igreja, e a igreja se sente às vezes obrigada a fazer, e o cara chega e pede descaradamente. Ele pede hoje, daqui um dia ele vai e pede de novo, e daqui um dia ele vai e pede de novo, e se você já chega pedindo, já dizendo que a igreja não tem amor, exatamente já para constranger, para oprimir, para forçar a barra. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de gente, irmão. Nós não somos obrigados pela palavra de Deus a sair por aí dando tudo a todo mundo, nada. Nós somos ordenados pela palavra de Deus a ajudar os irmãos que realmente são pobres, que realmente precisam, que realmente necessitam, tá? A esse sim nós temos o dever, a obrigação de ajudar. Mas os exploradores, mesmo que sejam pobres, mas que sejam exploradores, que sejam pessoas que estão ali só para sugar, não, Paulo está dizendo, não, vá trabalhar, arruma um emprego. Se você não começar a trabalhar também, você não vai mais ter direito de comer do que a igreja pode oferecer. Paulo falou isso. E por que nós faríamos diferente? Então, querido, é dessa forma que se interpreta esse contexto, esse texto. Então, logo Mateus, capítulo de número 5, verso 42, ele não está dizendo dá a quem te pedir, não é com todo mundo que ele está falando. Há um contexto, há um contexto, há algo a ser observado no que Paulo está dizendo. Dá a quem te pedir, não desvie daquele que quiser que ele empreste. Paulo, vamos lá para o Antigo Testamento, Paulo falava isso sobre os pobres, os irmãos da mesma religião pobres, lá no Antigo Testamento, os israelitas. E já no Novo Testamento, Jesus falou isso aqui. E já no Novo Testamento para a igreja, aí Paulo já fala que realmente tem que ajudar todo mundo, mas principalmente os domésticos da fé. Porém, aqueles que não querem trabalhar também não devem mais usufruir do que a igreja tem para oferecer. E nós precisamos ter discernimento com isso. Eu não vou sair por aí, meu irmão, dando dinheiro só porque eu parei no semáforo, o cara veio, passou uma flanela ali, pro cara usar droga. Eu não tenho obrigação de fazer isso. Claro que algumas vezes a gente olha e vê ali, a pessoa realmente está ali, sei lá, com fome, alguma coisa do tipo. Você leva um biscoito, leva uma coisa, dá. Algumas vezes acaba dando realmente algum dinheiro, tá? Na intenção de que a pessoa realmente vá comer, mas não temos obrigação de fazer isso. Não temos obrigação biblicamente. Eu tenho que fazer porque a Bíblia manda. A Bíblia não está mandando eu fazer isso. A Bíblia está mandando eu ajudar as pessoas pobres que realmente precisam, que são domésticos da fé,
têm a mesma fé que eu tenho, que fazem parte da minha mesma comunidade, da mesma congregação. É isso que ele está falando. Ajudar a todos, sim, mas principalmente os domésticos da fé. E há pessoas que realmente estão precisando. Não vou pegar do que eu tenho, você não vai pegar do que você tem, para dar pessoas para elas estarem usando droga, para elas estarem se prostituindo, para elas estarem, enfim. Então nós vamos servir e fazer realmente aquilo que seja coerente, que seja correto à luz da palavra de Deus. Eu espero que os irmãos possam ter compreendido a interpretação dessa passagem em nome do Senhor Jesus. Quero mandar aqui um abraço a você, a Ana Rodrigues, que ela disse aqui, olha, Ana Rodrigues, é o que está acontecendo comigo depois que comecei a seguir a missão de fé. Então, irmã Ana Rodrigues, essa palavra aí foi orientação para a sua vida. Ataco os catadores e reparto meus trocados, né? E Joelito botou amém, colocou verdade, meu amigo, amém. Então, quer dizer, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Não pode ser, haver o irmão ficar sentindo oprimido, eu tenho que dar. Não, calma aí, vai com calma, irmão, vai com sabedoria. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ajudar os irmãos do mestre da fé. Se o cara tá com malandragem, meu irmão, se o cara é um vagabundo, não quer trabalhar, um desocupado, meu irmão, um explorador que está ali, que você vê que é só explorar, meu irmão, você não tem obrigação de dar, não tem o dever de dar, de fazer, não tem, tá? Não tem esse dever, não tem. E é dever do pastor até chegar para essas pessoas e repreendê-las, é dever do pastor até chegar para essas pessoas e exortá-las e corrigi-las, porque a lei diz, estão andando de forma desordenada, uma palavra de Deus não orienta, tá? O Paulo diz que é melhor dar do que receber. Então arruma um trabalho, arruma um emprego, bota currículo, mas não é um emprego que eu queria, não tem problema, meu irmão. A gente muitas vezes nem consegue o emprego que quer. Arruma um emprego, qualquer coisa, e bota uma caixa de isopor, vai vender água no semáforo, fazer cocada aí, meu irmão, vai vender cocada, compra bombom, vai vender bombom, faz alguma coisa. Mas esse negócio de ficar aí se escorando, porque a igreja vai dar, vai fazer, não, isso está errado. A igreja vai dar realmente fazer por quem realmente precisa, por quem realmente necessita, certo? E para pessoas que realmente estão ali necessitadas e precisando. Então, queridos, olha só, forte abraço, fica na paz, se inscreve no nosso canal aí, tá bom? Compartilha, faz essa palavra alcançar mais vidas em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.